E a Renata Funk elogiou muito o Tite em sua entrevista oficial pelo Flamengo e também defendeu muito o treinador, aproveitou para dar aquela alfinetada na diretoria do Flamengo. Denilson Show também deixou a sua opinião, mas antes de ir pro vídeo, deixe o like e também deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Mas então, sem muita enrolação, bora ver aí o que a apresentadora do Jogo Aberto falou sobre essa apresentação oficial do Tite como novo técnico do Flamengo. Bom, conhecemos bem, não é, as coletivas do Tite, ele é um cara que gosta de se prolongar em respostas, enfim, tem uma metodologia própria e agora é o escolhido para comandar não só uma reformulação, mas a continuidade no Flamengo. Claro que as questões todas se basearam no fato de que ele foi para uma entrevista, disse que não iria comandar nenhuma equipe aqui no Brasil esse ano, que poderiam chamá-lo de mentiroso, mas dá para entender o projeto que ele vai desenvolver no Flamengo, longevo a princípio, não é? E mais do que isso, Dedê, eu acho importante também que ele vá conhecendo, vá se ambientando, vá tendo uma noção do que é a rotina do Flamengo, até para decidir quem fica, quem sai do clube, quais são as carências, qual o tipo de jogador que o Flamengo precisa contratar, qual é o budget, como é o dia a dia do clube, não apenas com atletas, mas ele falou ali em funcionários, a relação com a diretoria. O Tite se antecipou e pensando nesse trabalho a longo prazo. Assim, faz sentido, né, Leirão? Tudo isso que você falou em relação à tomada de decisão em assumir o Flamengo agora, justamente para participar pode ser de um novo Flamengo para a temporada que vem. É uma coisa que me chamou a atenção e a gente não está muito acostumados a ouvir não só dos jogadores, mas também dos treinadores, a questão de objetivos, né? Normalmente eles falam, vamos pensar no próximo jogo, tentar chegar o mais longe numa competição X, Y e tal, e ali ele foi muito claro, né? O objetivo da vaga direta na Libertadores. Ele poderia ter usado, né, esse raciocínio que muitos dos treinadores e jogadores usam de vamos ver, né, onde a gente vai chegar, né? Então ele já foi muito claro qual é o objetivo do Flamengo, não que nós não soubéssemos desse objetivo, até pelo elenco que tem. Falou também da possibilidade dos dois jogarem juntos, que seria uma questão dentro do Flamengo, sempre foi, a de Pedro e de Gabigol, e em algum momento ele falou do Everton Cebolinha também, em fazer esse nível do treinamento ficar muito alto, técnico, de qualidade dentro de um treinamento, para que dentro do jogo ele consiga ter oportunidade. Tomara que a diretoria do Flamengo também entenda que não adianta ficar mudando de treinador toda hora, precisa apostar num nome, seguir com esse nome, até para ter resultados mais efetivos. Nação, agora bora ver a Renata Fã aproveitando para zoar o Ronaldo Giovanelli, que não aceita a ida do Tite para o Flamengo. E os demais comentaristas humilharam o Ronaldo Giovanelli, comparando o Flamengo com o Corinthians. Então assiste o vídeo até o final, que o vídeo tá muito legal. Se você ainda não deixou o seu like, também aproveite e já vai deixando o seu like, beleza? Bora, aproveite. Tá aí, ajuste de datas, Ronaldo. Pronto. A justificativa e a explicação foi dada. Ele encarou o problema assim rapidamente e vida que segue, ou não? É o que é. E quê? É o que é. E ninguém perguntou pra ele por que ele mudou de ideia pra voltar a trabalhar, essa coisa, não aguentou mais ficar em casa. Isso, ajuste de datas. Não, mas isso aí não Ele falou que justifica... seria melhor ele planejar, conhecer, se ambientar no Flamengo, assumindo agora. Não, isso aí não justifica o que ele falou. O que ele falou pra todo mundo ouvir aí, que tá rolando. Se vocês quiserem, depois eu coloco nas minhas redes aqui o que ele falou. Porque ele falou, se eu voltar a trabalhar nesse ano, pode me chamar de mentiroso, pode não sei o quê. Mas eu gostei da imprensa, passou a mão nele lá. Eu não queria vir agora. Passou a mão nele. Mas fazer o quê agora? O cara que vai no altar e diz que é pra sempre, na alegria e na doença, na saúde. Foi longe. Eu falei isso interrompendo. Saúde não. Calma. Eu falei isso O cara que vai dizer é um mentiroso, depois se separa. Você deu um carrinho por trás agora, hein? Caralho, Não, eu quero começar essa pergunta. É uma pergunta aleatória. Um cara que vai no altar, diante do padre, e diz que é pra sempre, se separa, é um mentiroso? Às vezes a pessoa não imagina o futuro, não tem uma... Se ele falou que é pra sempre... Eu não sei. Não sabe por enquanto. Vamos mudar de assunto. Não, eu fui por um outro vida é lado, cheia de olha surpresa. só. Eu fui por um outro lado, só pra gente falar um pouco de outras questões que na vida, às vezes, você pretende, tem a intenção, realmente imagina que aquilo será eterno e que não vai acontecer. E no caso do Tite, ele disse que ele ajustou as datas para melhorar a performance do trabalho dele, que poderia começar no ano que vem, mas que ele veio agora já para fazer
as arrumações necessárias. Você adequou a data? Normal. Gente, o Tite falou que não ia trabalhar com o Marco Paulo Del Nero. Vocês lembram? O que ele falou do Marco Paulo Del Nero? Ele beijou ele. Que o Tito, né? Beijou. Ninguém falou nada. Esse campo aí eu não joguei Não, porque é o ainda. seguinte, uma coisa religiosa, uma coisa religiosa, normal, dentro de uma relação, num casamento. Quando você vai para um casamento, você quer eternidade, você quer para a vida toda. E muitas vezes não acontece, as coisas não acontecem do jeito que você quer. E por isso que existe na Bíblia o livre-arbítrio. Para você poder, talvez, desfazer algo, entendeu? Ele tá então, bem, Livre-arbítrio? Você Mas o faz. livre-arbítrio, claro, ele sabe que ele vai ser cobrado por essa declaração. Fica Mas ele tem tranquilo. que passar por cima disso, ele um monte de encarou lá, coisa. falou, enfim. Agora, porque o trabalho vai continuar. O que acontece é o seguinte, o Tite falou que não trabalhei na seleção brasileira com o Marco Paulo Del Nero. Foi lá e assumiu a seleção sendo do Corinthians. O Tite falou que o erro é o Tite falar que não ia treinar nenhum clube brasileiro. Esse é o erro. A torcida do Corinthians, eu falei aqui, não tem que ficar magoada com o Tite. Foi dado, eu falei aqui e vou repetir, foi dado contra o Tolima, como o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores, uma chance através do Andrés, do Tite continuar como técnico do Corinthians, ok? Muito bem, dada essa chance, o que o Tite fez? Libertadores, Campeonato Mundial, deu os títulos que o Corinthians queria. Entendeu? Que tanto o Corinthians desejava. Então não adianta o torcedor corintiano ficar magoado porque o Tite foi pro Flamengo. O Tite vai continuar sendo um ídolo do Corinthians pelo que ele fez no Corinthians. Pra você. Ele vai continuar sendo, porque não se apaga o passado, nem o dele nem o teu com a camisa do Corinthians. Nem o dele e nem o teu com a camisa do Corinthians. Quando você foi pro Cruzeiro, a torcida do Corinthians continuou te amando. Quando você foi pro Fluminense, a torcida do Corinthians continuou te amando. E hoje você é ovacionado E pela a torcida do recíproca Corinthians. é verdadeira. Entendeu? Lógico. E você foi ovacionado hoje pela torcida do Corinthians. Porque eu tô lá com você. Eu vejo que o Mas torcedor não te ama porque lá. eu não quis. Eu não fui, quando eu fui convocado, quando eu fui chamado para estar no Corinthians, eu estive. Entendeu? Agora, em relação a essa situação do Tite, Agora pegou. não mais, né? Agora, Porque agora o eu pessoal faço já uma decidiu, pergunta. não mais. Eu faço uma pergunta para você como profissional. Responde. Você tem uma estrutura maravilhosa que é do Flamengo, um time com 1 bilhão e 300 milhões de faturamento anual, 1 bi e 300 milhões de faturamento anual. Você sabe quem é o presidente, você sabe qual a filosofia e você conhece o elenco do Flamengo, que é maravilhoso. Tá mandando vinheta, Certo? irmão? Certo? Não, vou concluir. E o Corinthians tem o quê? Desses 5 itens que eu citei, desses 5 itens que eu citei, o que o Corinthians tem pra competir com o O Flamengo? Corinthians Nenhum. tem uma nação. Parabéns, Você quer que eu Tite. comece a listar aqui que nem você fez? Parabéns, Tite, tá certinho e boa sorte no Flamengo. Vai ser duro, mas boa sorte. Vai, Ronaldo, lista. Eu vou fazer a mesma Vai. lista que você fez. Ele chegou por quê? Porque ele fez um grande trabalho no Corinthians. Ele foi o quê? Ele foi abraçado por Esse quem? cara é doente, Pelo velho. presidente. Esse cara é Ele foi louco. abraçado pelo Andrés, que o levou a quê? Ok. A títulos e a seleção brasileira. não. Vê se alguém, depois que ele saiu da seleção brasileira, alguém se prontificou a falar, quero Tite. Algum país. Me cite algum país, a não ser uma nação corintiana esperando a volta dele. Me cite um. E a lista? A lista, vamos lá. Treinador. Moiou. Presidente, nação, estádio, o melhor estádio do mundo, porque o Messi veio aqui e falou, esse é o gramado, não é tapetinho. Falou o Messi, falou. Então tem tudo isso a favor do Corinthians, tá? Me provem, E depois eu disso quero ele ver o pode vir documento, aqui. eu quero ver o Você viu que o papel. o VP aí fez o que fez no Corinthians, passou pelo Flamengo, vê se alguém fala o nome desse cavalo no mundo. Nem na lua os caras querem chamar ele pra jogar bola. Deu uma entrevista. E é o que vai acontecer, E hein? ele deu uma entrevista falando que o maior momento da vida dele em relação à torcida, ele viveu em Itaquera. Então, tá listado. Você listou, Vitor Pereira. peraí, você listou aí treinador, time, estádio. Então, ontem você falou do Mano, que o Mano não sei o quê, então já tem um treinador. Não, você tem que separar o assunto primeiro. Você quer falar sobre qual assunto que eu debato com É que você. ele listou 5... Aqui você tá viajando na maionese, você tá entendendo por quê? Porque você nunca recebeu tanta bufufa depois do Belo. Então deixa eu falar. Peraí. Eu sei que a sua cabeça tá em números. Nem quando jogava. Eu sei que a sua cabeça tá em números. Vamos de passinho. Depois você tem razão, porque eu já te recebi antes. Aqui tem debate, aqui vai pra cima. Aqui não é não pipoca, não. É que eu trabalhei antes. Minha vida não começou depois do Belo. Eu Não, trabalhei isso é antes. problema teu. Vamos lá, já separei um problema seu. Esse Joguei é problema bola. seu. Vamos pro outro aí, sai. Vem. Jogamos bola, tá ligado? Sim. Fui atleta. Pressuposto. Entendeu? Vamos separando os assuntos. Vai, manda. Papo reto. Acabou? Olha da só, lista que o tá Ulisses trouxe aqui 5 itens pelos quais ele, Ulisses, acredita que o Tite tem razão em ter escolhido o Flamengo, independentemente de qualquer outro time.
E vocês, Garbi, como é que você pode contrapor esses argumentos do Vamos Ulisses? ver. Ou ele está certo? Não, eu gostei do papo aqui do Corinthians aberto, Ulisses e Ronaldo aqui dialogando. Corinthians tudo. aberto. Não, o Ulisses e o Ronaldo aqui. Pô, de falando novo? com Você vai só tô analisar falando, os seus não, amigos? Eu não tô analisando, só que de uma forma mais imparcial falando aqui, entendeu, Dana? Sim. É o seguinte, o Tite, quando ele fala na coletiva assim, pô, eu precisava já pegar o elenco pronto pra 2024. É interessante. O erro dele foi falar lá, pode me chamar de mentiroso, tal, tal, tal. Só que eu concordo com o Ulisses, tô com o Ulisses nessa. Quando. Não, tá certo. Quando a gente para pra analisar assim, o que o Corinthians ofereceu pro Tite, o que o Flamengo ofereceu pro Tite, o Tite não tem nem o que pensar. Não tem que pensar na idolatria. Eu queria ver você, Ronaldo. O Corinthians te oferece o que ofereceu pro Tite, um abraço e um busto. E o Flamengo te oferece milhões, um elenco, uma estrutura, títulos, jogar Libertadores ano que vem. Eu queria ver o que você ia fazer. Eu queria saber, ver. então, já que você está falando de oferecimento, o que ofereceram pro Lucas para ele voltar? O que ofereceram pro Rames para voltar? Ofereceram uma Copa do Foi Brasil. aquilo que você me falou no intervalo? Uma Libertadores ano que vem. O Corinthians nem Como é que é? Libertadores vai jogar Não, ano que vem. Ilusão, então. Libertadores ano que vem? Ano que vem o São Paulo joga Vocês vão ganhar Libertadores. já? Ai, pronto, Renato. Não, ele falou que Você vai se jogar. prepara pro vice. Jogar, Não, o né, São Paulo você vai jogar falou. Libertadores. Então a Renata vai se preparar o pro Tite, vice. imagina o Tite. Jogou pra Renata já. Ele não Meu, vai- o que eu tenho a ver com isso? Nada! porque você gosta do vice. Nada. Você gosta do vice. Mas, o que eu quero dizer, Porque imagina o dele já ganhou. o Tite sai de uma Copa do Mundo pra não jogar uma Libertadores no próximo ano dele como técnico. Não existe. E é culpa da diretoria do seu time, Ronaldo. Meu ponto de vista é esse. Eita! Denilson, show e agora que você já respirou? Quer continuar o debate? Ele já jogou pra Renato. Não, eu Claro, quero ver. sempre que ele tem um problema, ele Eu joga quero comigo. saber. Eu quero não saber sou que hora que você falou do Leila. Flamengo. Mas assim- Porque o Tite tá no Flamengo. Não tá no O Corinthians. Ulisses listou aqui 5 coisas importantíssimas no futebol que o Flamengo proporcionou pro Tite, cara. É simples. Me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem. Tem uma coisa... Eu não vou nem te agora chamar. é sério. Tem uma coisa que é assim, sério agora. Porque não era sério? Sempre foi sério. Tá. Sempre foi sério. Mas assim, às vezes a gente trabalha agora com é sério comunica- mesmo. Não, a gente Agora trabalha é mais sério ainda. A gente trabalha Isso. com comunicação e às vezes a gente se equivoca em algumas coisas, em algumas falas. Claro, oxe. E a gente se arrepende, isso aí é natural. Eu concordo quando o Luiz fala assim, o erro do Tite foi lá naquela ocasião, num podcast aleatório, falar, pode me chamar de mentiroso. Ali, o erro tá ali. O erro não tá em ele aceitar dirigir o Flamengo, ao contrário. Se você listar treinadores brasileiros que gostariam de dirigir o Flamengo hoje, de 10, 9 aceitariam dirigir o Flamengo. E faz muito sentido. Pelo Desculpa, elenco que tem, pela condição financeira que aparentemente o Flamengo está saudável, a saúde financeira do Flamengo. Mas faz sentido o que você está falando. Sabe Não por quê? tem- Porque o não tem Dorival por fica quê. chorando até hoje que saiu do Flamengo. Quem? Faz sentido. Quem tá chorando? O Dorival. Toda hora ele fala, não tirou da conta, abraçou é a todo maneira mundo na como ele final. saiu, né? Não é verdade? A maneira então como ele isso, saiu. É uma maneira- isso vai de encontro com o que o senhor está falando. Será que olha o se... jeito que ele Olha saiu. só, Boa. será que se a máquina do tempo estivesse em funcionamento, a diretoria do Flamengo também não teria se arrependido de mandar o Dorival Júnior embora e ficaria com o treinador e talvez ganhasse até um título este ano, porque o Flamengo, ele pode se classificar para a Libertadores, não adianta pensar mais em 2023. Já era, não ganhou nada. Pode ganhar a vaga na Libertadores diretamente, porque ninguém imagina, ou vocês imaginam o Flamengo numa pré-Libertadores? Então, Renato, eu acho que é exatamente por isso que faz sentido o Tite assumir agora, porque 2024 já começou. E, ao mesmo tempo, o Flamengo precisa estar na Libertadores e essas vagas, elas estão disputadíssimas. Já começou pra quem? Pra São você. só 4. Eu tô em outubro ainda. Tem o Botafogo, que já está garantido, e aí tem o Bragantino, o Grêmio e o Palmeiras. O Flamengo hoje está fora dessa zona de Libertadores. Vai ser muito difícil. Então, o Tite tem 12 jogos, porque imaginem o Flamengo, com o investimento que tem, não estar numa Libertadores. Ou classificar para uma pré, que você corre o risco de ser eliminado prematuramente. Você não tem a garantia daqueles 6 jogos da fase de grupos. O Flamengo não estar na Libertadores ano que vem é um fracasso. O Tite chega agora porque ele disse isso na entrevista. Como é que eu vou aliar o meu compromisso, que é de pegar em 24, com a necessidade do clube agora? O Flamengo estava sem técnico. Então o Tite precisa chegar agora para fazer essa reformulação, o planejamento de quem fica e quem não fica e classificar o time para a Libertadores. Faz muito sentido o que ele fez. E outra, o Tite não tinha emprego, não estava vinculado a ninguém, não estava... não estava preso a nada. Qual o problema dele aceitar o A Flamengo sua nesse resenha momento? é muito boa e inoportuna, sabe por quê? Por quê? Porque quando o Tite voltou pro... Não sei se o senhor vai lembrar disso, que o Tite voltou pro Rio de Janeiro, o São Paulo ainda era técnico do Flamengo. Não sei se o senhor lembra.
Uma matéria que falou, ó, o Tite tá voltando, o Tite tá indo pro Flamengo, o Tite não sei o quê. Ele falou, tchê, tô vindo pra minha casa, eu moro aqui no Rio. Não sei se vocês estão lembrados. Agora ele tá eu estou lembrado. Agora vem de Minas. Tinha treinador do Flamengo. A provocação agora vem de Minas. Everton. Aí, meu irmão, é onde você enxerga que esse poder de uma camisa tão maravilhosa como a do Flamengo, de uma camisa que tem grande... Ó, tava vendo hoje, o Flamengo acho que chega a 170 milhões de patrocínio. Camisa. Camisa. Vai bater no ano que vem 200 milhões. Olha só, e a Leila com 80. Não fala isso aí que eu falei pra Leila, senão ela vai querer saber o contrato também do Flamengo. Porque é mais que o dobro da Crefisa. 170 milhões. Vão bater 200 milhões de camisa. Então, o Tite, que é um treinador excepcional no Corinthians, na seleção foi vergonhoso, e ele vai ganhar, ano que vem, 3 títulos, pra mim. E 2 importantíssimos, que vai ser Libertadores e Copa do Brasil. E vai ganhar o Carioca. Agora, a falta de personalidade, a falta de criatividade e a incompetência dos dirigentes, eu não sei até que ponto o Tite aguenta isso. Mas ele tinha que aceitar a proposta que o Flamengo fez. Mesmo tendo feito aquela promessa de que o senhor trabalharia no ano que vem, o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Não, ele não fez promessa. Isso não é promessa. Ele deu a palavra, né? Não, palavra é uma coisa, promessa é outra. Você tem razão. Desculpa. Ele deu a palavra e voltou atrás. Você pode voltar. Você pode ter humildade. E tá tudo certo. Eu também vou. Eu não usaria as palavras que ele usou lá atrás quando cravou que não voltaria a trabalhar. Mas o convite do Flamengo é um convite irrecusável. É o melhor elenco do país. Prometeram carta branca pra ele. O Rodolfo Landim, como lembrou o Neto, vai pro último ano de mandato com pretensões políticas. Ou seja, ele vai precisar montar um baita time, até porque 2023 foi um enorme fracasso. Se o Tite fracassou em 2 Copas do Mundo, o ano de 2023 pro Flamengo foi tenebroso. O time não, o Tite fracassou em 2 Copas. Além do fracasso do Tite, tá. tem o fracasso do Landim e de toda a administração. Isso. O Flamengo termina a temporada tendo disputado 7 competições e não vencido nenhuma. Os caras não ganharam o Campeonato Carioca, mesmo com um elenco muito mais caro do que os outros. Então o pacote oferecido ao Tite deveria, de fato, causar um sim. Só para completar, 46 milhões e 600 mil em multa, 15 milhões para o Vitor Pereira, 11.400 para o Domenech Torran, quase 10 milhões... Como é que pode? 11 milhões para o cara que era auxiliar. Pois é, do Guardiola. Mas o dinheiro não é de vocês, né? Não é do dirigente o dinheiro, né? Bom ponto. Quase 10 milhões de reais para o Sampaoli, 7 milhões e 700 mil para o Paulo Souza, 3 milhões para o Rogério Ceni. O único técnico nos últimos anos no Flamengo a passar dos 50 jogos foi o Jorge Jesus. Então vamos lá, então. Tá aí as multas todas, que é um absurdo. É um absurdo. Deixa a multa lá. Não, tudo bem. Vamos lá. Veloso, com tudo isso, o Tite pode... O que o Tite tem que fazer, no seu ponto de vista? Porque, assim, na minha visão, para um time dar certo, para qualquer clube do mundo, pode ser na Europa, na Ásia, aqui, no Sul-Americano, se você não saber lidar com os jogadores e o ambiente não for bom, ambiente que eu quero dizer, não é ambiente só fora, não. Ambiente dentro do campo. É que nem na seleção brasileira. Tudo se resume ao Neymar. Se jogar mal, a culpa é do Neymar. Se jogar bem, é o Neymar. E não é assim. Tanto é que vai para 4 Copas do Mundo o Neymar. Ele não vai ganhar nenhuma. E não vai ser artilheiro em nenhuma. E não vai ser protagonista em nenhuma. Mas vocês acreditam ainda. Veloso, o que o Tite tem que fazer para ele, com um elenco tão forte que ele tem, para ele ganhar esses títulos e chegar na Libertadores direto? Primeiro ele precisa ter um poder de convencimento, né? Porque é duro você trabalhar em final de temporada com um grupo que está se desfazendo e motivá-los para que a competição ainda o time entre forte. Porque o Flamengo precisa da classificação da Libertadores, que não é nem nada tão difícil para ser realizado. É só fazer com que os jogadores possam desempenhar o que eles são capazes. Porque o time do Flamengo é muito bom. Os caras estão mortos para o Flamengo. Os caras estão mortos. É pouco para o Flamengo falar em classificação de grupos da Libertadores para o ano que vem. É pouco. Só a vergonha. O elenco que tem é muito pouco. Pra grana que deram, pra grana que os caras têm. Isso é uma vergonha fazer isso pro Flamengo. Perder todos os títulos e chegar na final da temporada brigando para ir para a Libertadores. Contratar um treinador que... Coloca ele no Flow aí. Flow, né? O que é Flow, Cascão? Flow. Podcast. Eu sei, mas qual que é o significado de Flow?
Coisa que vai bem, coisa que tá fluindo bem. Então eu não sou flow. Bora. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. Eu preciso também ver minha sogra em Niterói, ver meu sogro em Niterói. Preciso ver meus irmãos na posse. Eu preciso. O Flamengo teve um poder de convencimento que foi 2 milhões de reais. Que o Corinthians não teve. Mas é que tem grande projeto também, né? Acho que a diferença não é só da grana, né? A grana também é... Veloso, se você é o Tite e você tem 2 milhões de não, mas você vai pra onde? Deixa eu falar, mas pergunta pra mim, depois você pergunta. Mas eu não falei o que ele falou. Perfeito. Tá. A minha palavra que vale... Não. A minha palavra vale mais do que 10 milhões. A minha. Vocês esqueceram. O quê? O quê? Onde ele mora, o calendário é outro. Lá já é janeiro. Tá. Calendário cabala que chama, sei lá como é que chama. Então lá já é janeiro, entendeu? Tá. Lá já é janeiro. Ele ajustou as datas. Ele ajustou as datas, Ajuste entendeu? de datas. Ele falou ali, ajuste de data. Porque pra ele já é janeiro, ele trabalha na frente, entendeu? Cabalístico. Cabalístico, essa bobônica aí mesmo. É cavalo com lista. Cabalístico. Não é pra nós que é burro, é cavalo com lista. Cabalístico. Galera, então o vídeo de hoje foi isso. Vimos aí a repercussão da imprensa paulista. Será que o Neto tá querendo zicar o Flamengo? Ou vocês acham mesmo que o Flamengo com o Tite no comando tem grandes chances de vencer tudo o ano que vem? Aproveita o espaço aqui abaixo dos comentários e deixa a sua opinião. Eu estarei lendo todos os comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante aqui para o canal, beleza? O Flamengo vai jogar agora nessa quinta-feira contra o Cruzeiro. E no final de semana vai jogar contra o Vasco, clássico dos milhões. E se você quiser ficar atualizado sobre as notícias do Flamengo, pré-jogo, pós-jogo, os melhores momentos, zoeiras e muito mais, se inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? E já vai aproveitando e vai deixando seu like, ajuda aqui o canal e deixa o seu like, metralha o botão desse like e não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo, beleza? Já deixou o seu like, se inscreveu aqui no canal, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!